Aqui no consultório a gente atende muitos bebezinhos e uma dúvida muito recorrente das mães é sobre a inquietude ao nascimento do primeiro dente. Então a gente vem aqui colocar alguns mitos e verdades sobre essa questão. Quando os nossos bebezinhos estão numa vida ali começando o nascimento do primeiro dentinho, eles ficam realmente, alguns bebês passam de boa, outros ficam extremamente irritados, perdem o sono com muita facilidade, babam muito, eles ficam às vezes com dificuldade até de se alimentar, podem ter febrezinha baixa, uma série de coisas que as mães vêm com essas dúvidas, o que é verdade, o que não é. Quando os bebezinhos começam a nascer os seus primeiros dentinhos, eles estão meados de 6, 7 meses. E com isso coincide com o bebezinho ter um pouquinho mais de desenvoltura no engatinhar, mãozinha mais no chão. E é a mesma, eu dou sempre o exemplo do dentinho nascendo da perna dormente ou do braço dormente. Ele fica meio formigando e dá uma certa coceira. Vou falar assim para vocês entenderem. Então a boca do bebê, normalmente nascem esses dois dentinhos aqui primeiro, de baixo. Eles começam a ficar mais coçando. Então a criança, o bebezinho vai mais com a mãozinha na boca, que é uma mãozinha que já explora mais o ambiente que ela está, que a gente não consegue ter um controle correto da limpeza, né, do chão, de tudo. Por mais que a gente tenha esse cuidado, ela vai mais com a mãozinha na boca. Por isso, esse ir com a mão na boca para coçar a gengiva pode sim ficar com um pouquinho de dor de barriga. A salivação do bebê, que fica mais aumentada. O bebezinho ele vai ficar com a boquinha mais aberta, porque a própria sensação do ventilar, digamos assim, dá uma impressão de que está melhorando essa condição e aí ele acaba babando mais, porque ele ainda não tem uma autonomia do engolir a saliva com mais facilidade. E também nessa época, meados de 6 até 8 meses, todas as glândulas salivares maiores, mais importantes, elas estão realmente prontas para trabalhar. Então elas ejetam mais quantidade de saliva e aí coincide também com o dentinho tá nascendo. Então o bebê tá com a boquinha mais aberta, tá mais irritado porque é uma região que está ali coçando. Ele pode sim ter uma imunidade um pouquinho menorzinha e ter um pouquinho de febre baixa. Ah, tia, ele teve uma febre de 37,5, 38. Muito perto de 38 já não é uma febre baixa, a gente tem que orientar e avaliar outras questões. Então, todas essas inquietudes do bebê podem sim acontecer. A gente tem que passar por este momento de uma forma com naturalidade. A gente não indica essas pomadas que vendem em farmácia porque a gente não consegue um controle correto dessa região e eles vão engolir, é uma medicação. Então o que a gente orienta sempre é a irritabilidade, essa barriguinha um pouco desarranjada, a própria febrezinha baixa. Então o que a gente orienta nesses casos são usos de mordedores que a gente pode deixar na geladeira. Se é um bebezinho que ainda só está no aleitamento materno, fazer esse leite virar aí um picolézinho para o bebê ficar mordendo. O gelado ajuda muito. E deixar mesmo ele com objetos na mão para que isso seja um potencial de, ao invés de ficar com a mãozinha na boca, ficar mordendo. São momentos da vida, vai passar por isso e depois ele já vai ter uma rotina melhor do que é o dentinho nascendo e na maioria das vezes isso acaba passando mais tranquilo por ele nos próximos dentes. Então essa é uma informação que eu espero que tenha te ajudado. Se você tiver alguma mamãe aí que esteja com seu bebê com o dentinho nascendo, compartilhe esse vídeo para ela, que isso pode ajudá-la neste momento.